Pessoal, boa tarde, para quem ainda está de tarde, boa noite, aí pelo Brasil afora. Estou começando aqui em Brasília, uma conversa, vou começar a experimentar esse caminho para a gente poder conversar, esclarecer, debater, aprender pelo ao vivo do Facebook. Sabem todos já, eu sou uma pessoa bastante experimentada, relembro aí para quem não me conhece bem, eu tenho já 37 anos quase completos de vida pública, fui deputado estadual 2 vezes, fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, que é de Fortaleza, fui governador do 8º estado do Brasil, Ceará. Felizmente sempre saí com as melhores avaliações do país nesses institutos independentes, tipo Datafolha. Fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real sob a liderança do presidente Itamar Franco. Saí para o estrangeiro para uma experiência como visiting scholar na Law School de Harvard. Ali me aprofundei nos estudos da economia política brasileira, escrevi um livro junto com o professor Roberto Mangabeira Unger, Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, é o nome do livro, e é a primeira crítica sistemática numa língua latina contra a perversão neoliberal que agora está se revelando pelo mundo afora como absolutamente produtora de crise, de instabilidade e de desigualdade. O mundo hoje tem o maior volume de pobreza da sua história moderna produzido, além de instabilidade econômica e crises políticas disseminadas pelo mundo afora. Voltando, fui candidato a presidente do Brasil, e 2 vezes, uma em 98, outra em 2002. Fui ministro da Integração Nacional sob a liderança do presidente Lula no primeiro mandato. Depois fui deputado federal, tive a honra de ser o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, graças à generosidade do povo do Ceará. E fui mais uma vez, como já falei, candidato a presidente da República. Fui secretário de Saúde do Ceará para ajudar o governador de então a implantar uma rede bastante sofisticada de saúde pública. Mergulhei fundo na experiência de dominar esse assunto para aprender também muito de dentro como fazer para melhorar isso que é, na percepção do povo, ao lado do desemprego e da violência, o principal problema do país. E agora circulo aí, mandatado pelo PDT, carregando a ideia, quem sabe, de levar à discussão um projeto nacional de desenvolvimento nas eleições de 2018. Tem uma posição firme, clara, contra o golpe de Estado que está desmontando as instituições democráticas conquistadas a duras penas, embora seja também um crítico das contradições do governo da presidenta Dilma. Fica bastante claro para mim que a solução para isso jamais seria romper a ordem democrática e a pretexto de moralização, botar no poder no Brasil um grupo de pessoas que não responde pelo menor padrão de exigência moral, nem muito menos de legitimidade, muito menos de gestão da economia. Hoje nós estamos mergulhados na pior depressão econômica do Brasil e a ideia é construirmos saídas para isso, baseado não só na minha experiência, que eu acabei de descrever aqui, mas também numa caminhada bastante extensa que tenho feito, procurando conhecer pessoas, conhecer as geografias do país, conhecer as formas de enfrentamento dos problemas que um Brasil empreendedor, que eu conheço bem, está, apesar de tudo, produzindo por aí afora. Enfim, tenho muita vontade de levar essa proposta ao debate no Brasil e, quem sabe, servir a esse nosso grande país com seu presidente, restaurando a autoridade da presidência da República, restaurando a confiança da população nas decisões da política, que hoje estão marcadas pela corrupção, pela ladroeira e pela vulgaridade, e restaurar também a condição do país produzir e trabalhar. Trabalhar e produzir é o que bota uma nação para frente. Especulação, consumismo populista, agiotagem oficial, isso está sendo a causa bastante da depressão econômica e da parte mais doída dela, que são os nossos quase 3 milhões de irmãos e irmãs brasileiros por aí afora, sadios para o trabalho, desempregados e sendo humilhados nas filas de desemprego. Enfim, uma rápida apresentação. Vou tentar agora responder questionamentos, perguntas, antagonismos, críticas, enfim, o que qualquer um de vocês, a quem eu agradeço, queira fazer nesse momento. Deu uma parada aqui. Não, mas está. Andressa Rodrigues pergunta como sair dessa crise econômica no Brasil. Andressa, da onde? Ela não diz aqui do... Bom, Andressa Rodrigues está perguntando como sair da crise. Bom, o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 graves interdições. Cada uma delas pede um conjunto de providências. A primeira, não estou dizendo em ordem de importância, apenas em ordem de apresentação,
é que as empresas privadas estão com seus balanços completamente colapsados, não tem capacidade de investir, porque para crescer é preciso investir, é preciso acreditar, é preciso ampliar as fábricas, ampliar a roça, ampliar o comércio, ampliar os serviços, e para isso há uma necessidade de um investimento. Como o Brasil pratica uma taxa de juros absurda, o balanço das empresas hoje praticamente não tem geração de caixa suficiente para o investimento. Já já eu digo o que é que nós estamos pensando em relação a essa primeira causa. A segunda causa é mais profunda, mais grave, e exige também uma alternativa, um conjunto de providências, o passivo do Brasil com o estrangeiro. Termina o ano, tudo que a gente não produz aqui, a gente tem que pagar uma conta em dólar. E tudo que a gente compra do estrangeiro, por exemplo, os nossos aparelhos celulares, ainda que possam ser montados aqui, praticamente 100% deles vêm importados. O valor de um carro que a gente anda, o que a gente vê na rua estacionado, é 80% importado também. De maneira que no fim do ano, a conta do Brasil a pagar em dólar está apresentando, cada dia que passa, um volume maior. E nós não estamos tendo condição de gerar os dólares suficientes. Então você chama isso de passivo externo, ou seja, o Brasil tem um desequilíbrio grave nas suas contas com o estrangeiro, e isso também nos impede de crescer. E aí tem um conjunto de providências que já já eu vou tentar explicar, porque é uma coisa bastante complexa, embora dê para a gente explicar perfeitamente. E a terceira razão vem do setor público. O Brasil hoje vive a maior crise de finanças públicas da sua história. E não é por excesso de despesa, como essa gente que está no poder está falando. Eles pegam malversações, a notícia infame, né, da corrupção, e atribuem, e o povo tende a acreditar de boa fé, que o problema do desequilíbrio das contas públicas no Brasil é, vamos dizer, o desperdício ou as distorções. Isso tudo tem que ser corrigido, mas a razão do desequilíbrio das contas do Brasil basicamente não é essa. Isso contribui para desmoralizar tudo, para tirar da gente o sentido de sacrifício, mas basicamente uma despesa fora de todas as outras é a que está exagerada, é a despesa com juro para a dívida, e a receita que o governo arrecada por causa do desemprego, por causa da queda na economia, por causa da queda nas vendas no comércio, por causa da queda na produção da indústria, por causa, enfim, desse monte de consequências trágicas da recessão econômica, a receita que o governo arrecada está caindo pesadamente. E hoje você tem que o que resta para investir é o menor volume da história do Brasil. Se a gente juntar o governo federal com os estados e os municípios, não dá um investimento um pouco maior, dá um investimento um pouco maior do que 1,5% do PIB. Só para você ter uma ideia, o PIB, né, que você sabe, é o conjunto das riquezas do país, nós estamos no setor público investindo 1,5%, 1,6% do PIB. E aqui também é um conjunto de coisas para fazer. Enfim, na área do balanço das empresas, nós precisamos dois movimentos. Um grande movimento de saneamento de um preço relativo vital para a economia é derrubar a taxa de juros. Não há nenhuma razão hoje, acredito no que eu estou lhe dizendo, para que a taxa de juros esteja na mais alto valor do mundo. O Brasil tem uma recessão econômica, uma depressão econômica, e como a inflação projetada para os próximos 12 meses não chega a 4%, uma taxa de juros de 13% é disparado uma taxa de juros completamente errada. Nós vamos assistir o governo correndo para corrigir isso, mas é uma corrida ainda muito lenta em relação ao que precisa ser feito. Ou seja, a taxa de juros tem que vir para um patamar que seja abaixo do lucro médio das empresas. Por quê? Porque se ela é acima do lucro médio das empresas, ninguém produz. Porque se eu preciso de dinheiro para produzir, eu não vou tomar dinheiro emprestado no banco e botar no negócio que me dá um lucro menor do que eu vou ter que pagar para o banco. E também, se eu tiver dinheiro, eu não vou botar numa coisa que me dá trabalho, que me dá risco, podendo botar no banco e ganhar na moleza sem dar um dia de serviço a ninguém, que é o que está realmente acontecendo hoje com a esmagadora maioria dos capitais do nosso país. E há também como você fazer parte das reservas cambiais do Brasil. Nós temos hoje 380 e poucos bilhões de dólares, hospedados no estrangeiro, remunerado a juro muito baixo. Nós temos condição de botar isso no fundo soberano e fazer um grande programa de consolidação dos passivos das empresas, mediante a condição de que elas voltem a investir, voltem a apresentar planos de investimento e de gerar empregos e melhorar a participação dos trabalhadores nos seus resultados. Isso é um exemplo prático daquele primeiro grande problema. O segundo grande problema é substituir aqueles grandes itens que o Brasil hoje está gastando dólar que não produz, por coisas que a gente produz em real.
Por exemplo, 25 bilhões de dólares do buraco da conta do Brasil com o estrangeiro, eu sou ponto de vista de produto industrializado, vem do setor de petróleo e gás. Não há nenhuma razão, e isso é parte importante do que eu penso para resolver os problemas do Brasil, para a gente não verticalizar a produção aqui. Nós somos já um dos maiores produtores de petróleo do mundo e estamos vendendo petróleo barato, agora até melhorou um pouco, e comprando com dólar que a gente não produz, os derivados de petróleo. Então a ideia é verticalizar 100% do refino e toda a economia de petróleo e gás no Brasil. Outros setores importantes são 40% dos custos do agronegócio, são todos importados. Não há praticamente nada dos insumos da agricultura mais pujante do mundo que não temos que importar. Outro é o complexo industrial da saúde. Só o governo federal está comprando do estrangeiro mais de 15 bilhões de dólares, né, de remédio, de prótese, de materiais, de reagentes, de cama de hospital, prótese, essas coisas, enfim. Não há nenhuma razão para a gente não germinar uma política industrial de comércio exterior e que o Brasil economize esse dinheiro que vai para o estrangeiro e gere empregos na produção dessas coisas aqui no Brasil. E o outro complexo industrial da defesa. Nós já gastamos uma fortuna, né, com os equipamentos, as munições, o aparato eletrônico das nossas Forças Armadas, e isso praticamente está vindo tudo de fora. Os mísseis, os aviões, enfim, os equipamentos embarcados da eletrônica dos navios, isso tudo a ideia é formular uma estratégia nacional de defesa que também verticalize para produzir no Brasil tudo quanto seja possível essas coisas. Estou dando exemplos porque, enfim, isso é um assunto que a gente tem que ter muito tempo para discutir. E a terceira razão, né, que é essa das contas do governo, nós precisamos arrumar a casa. Né, catar cada despesa que não seja essencial e cortar, preservar e incrementar o gasto naquilo que importa mais para a população, a saber, saúde, segurança, educação, são os grandes gargalos do nosso país, mas é preciso consertar o modelo tributário, especialmente tributando mais aqueles que podem pagar mais. Hoje não é justo o que tem acontecido no Brasil. A classe média, por exemplo, paga dobrado para viver, porque paga imposto de renda na fonte, não tem como evadir, e paga plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, paga mensalidade escolar para os filhos, porque não acredita na rede pública de educação, crescentemente está se onerando com segurança privada, porque também está com medo e não acredita na estrutura pública de segurança pública, enfim. E é preciso, então, que o sistema tributário passe a cobrar, por exemplo, um tributo sobre heranças e doações mais progressivo, um tributo mais pesado sobre lucros e dividendos, que nós e a Lituânia, dois países só da OCDE que não cobram impostos sobre lucros e dividendos. E desonerar a produção, que é para estimular o investimento e a geração de emprego e renda. De novo, estou dando só exemplos do que a gente pode e deve fazer como premissa, né, de retomar o crescimento e gerar os empregos e os salários que dão conforto e confiança no futuro para o nosso povo. Denilson Costa pergunta sobre o combate à corrupção. Denilson é de onde? De Bom, Denilson Costa, um abraço. A pergunta sobre o combate à corrupção. Primeiro vamos ter clarezas assim. A corrupção é gravíssima porque é um câncer que desmoraliza tudo e todos, né? Deixa a população que vive numa luta, vive num sacrifício, vive fazendo conta para acomodar as despesas dentro do salário e chega em casa no fim da tarde, no começo da noite, liga a televisão e toma a notícia de bilhão roubado para cá, bilhão roubado para lá, e até muito pouco tempo, até muito recentemente, o prêmio da impunidade generalizado para os grandes, para os marginais da política, para os marginais do mundo empresarial. Então é preciso, de fato, num ranking internacional, nosso país não está num lugar tão desonroso nesse assunto. Só para a gente ter clareza que parte dessa agitação em cima da corrupção se dá por gente muito corrupta que usa isto para desmoralizar a política e deixar as coisas todas como estão, ou seja, os grandes privilégios, juro, mais exorbitante do mundo, é um exemplo que eu já dei aqui, ninguém chama de corrupção, mas isso aí vão 150 mil vezes mais bilhões para esse tipo de despesa antissocial do que dessa roubalheira infame que nos choca a todos. Portanto, o que nós precisamos fazer é reconhecer a corrupção como um problema, colocar no seu devido lugar e dar exemplo. Eu tenho mencionado ultimamente, nada mais do que a minha obrigação, mas porque eu não sou propriamente uma pessoa que chegou agora na vida pública. Eu já comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, eu já governei um estado, já fui prefeito de votação. Só um minuto que o vídeo caiu. Voltou?
Desculpa, aí caiu o link aqui com ao vivo do Facebook, na hora que eu estava comentando sobre a corrupção. E eu estava dizendo que o Brasil está em 76º, ou seja, no lugar 76 entre 180 nações do mundo. É grave o problema, mas nós não precisamos nos punir ou ter vergonha da nossa nação, porque estamos trabalhando na medida em que a gente persiste na democracia. Claro que o mau exemplo impune que hoje nós temos, uma quadrilha, por exemplo, sendo nomeada ministro, isso tudo é chocante e nós devemos seguir firmes nisso. A outra questão é o exemplo. Quer dizer, eu nunca aleguei isso, porque não considero nada mais do que a minha obrigação, mas eu já tenho 37 anos de vida pública e, repito, comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, fui governador do 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, enfim, ocupei o Ministério da Integração, nunca respondi a um inquérito por malversação de dinheiro, por desvio, por qualquer tipo de corrupção, nem para ser absolvido. E acredito que posso, com este exemplo, chegar na presidência da República, se amanhã for a vontade de Deus e a vontade da maioria do povo brasileiro, e aplicar esse meu exemplo, porque se em cima a gente não rouba, a gente tem condição de ir para baixo não deixar roubar. Jonathan Souza e Jorge Habib falam sobre a violência no Brasil. Como resolver? Jonathan Souza e Jorge Habib, obrigado aí por perguntar, e eles estão falando sobre a violência no país. Hoje, com a emergência do desemprego e a questão da saúde, são as três maiores, na percepção popular brasileira, as três maiores preocupações do nosso povo. E acho que a gente precisa pôr em debate isso sem qualquer tipo de interdição ou preconceito. O pensamento progressista brasileiro não pode mais ser confundido, porque é uma justa questão a nossa defesa dos direitos humanos, como alguém que não tem a capacidade de ser enérgico, de ser severo na punição dos malfeitos, especialmente dos malfeitos que hoje assustam e põem o espinho do medo no coração da família brasileira. Esses tipos de crimes que são o assalto, o roubo, no Código Penal era o 157, e basicamente o homicídio. Em alguns estados, os homicídios estão caindo como expressão de uma política eficaz, de prevenção, usando mecanismos de estatística, de ciência criminal e tal. Mas os roubos são ainda mais gravemente aquilo que está sendo feito. E os nossos presídios estão hoje absolutamente entulhados. Então nós precisamos discutir, para dar prioridade de fato à confrontação desse tipo de crime, algumas providências. Primeiro, eu pretendo federalizar 100% da responsabilidade, o que quer dizer Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal, aqueles crimes que são atentados contra a administração pública, aqueles crimes que são que atravessam fronteiras de estados, quadrilhas, por exemplo, que roubam no Ceará e se homiziam no Rio Grande do Norte, quadrilhas que roubam no Rio Grande do Sul e fogem para o Paraguai, por exemplo. Isso tudo é uma coisa que a gente precisa inovar na questão da legislação. E pôr sem dúvida em discussão se vale a pena a gente manter presos aí um sem número de pessoas presas por uso de droga. Para mim, o usuário de droga não é propriamente um criminoso, mas a vítima de um equívoco e um problema de saúde pública. Não quero dizer descriminalizar a droga, porque o comércio, o tráfico tem uma implicação imediata com o tráfico de armas, que também estão na base de toda esta violência urbana. Mas vou propor um grande, amplo e aberto debate, mas vou entrar com uma clareza. Bandido é para estar segregado da sociedade, tem que ser enfrentado com a dureza da lei e proteger a polícia dentro do exercício estrito do seu dever legal, ou em legítima defesa, hoje tem sido, às vezes, mal vista pela população. É preciso aclarar essas situações de violência e, fundamentalmente, o governo federal tem que assumir, coisa que praticamente não tem feito na história brasileira, a não ser nesses crimes de nomeada aí, que a gente vê pela televisão, e que a Polícia Federal tem entrado. Mas entrar nesses crimes que estão assustando a população, especialmente ao enfrentar as gangues de assalto e o tráfico de armas, isso aí é uma coisa que comigo a Polícia Federal, o governo federal como um todo, as instituições federais vão ajudar os estados e os municípios a fazer. A propósito, reforçar também o papel dos municípios na segurança e modernizando a legislação é uma das linhas que eu tenho pensado também. Diogo Silva pergunta sobre a reforma da Previdência que está em curso. Diogo Silva, se for o meu primo, um professor de Pindamonhangaba, a Previdência Social brasileira precisa também ser posta em discussão por uma circunstância muito simples. Nós montamos há 50 anos atrás
um sistema de previdência muito generoso. E nesse sistema funcionava, chamado repartição, porque nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados, éramos uma nação muito jovem, que trabalhavam durante muito tempo para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje, porque a demografia mudou, nós temos, e também o mundo do trabalho mudou, tem muito robô, muita automação, muito tipo de trabalho autônomo, que ainda a legislação brasileira não compreende, muito tipo de empreendedor, que também está à margem da legislação anacrônica antiga do Brasil. Nós temos a realidade prática, 1,7 em média trabalhadores ocupados para financiar a aposentadoria de um brasileiro que na média, né, está com expectativa de vida já superior a 70 anos, que chega até 73 anos a expectativa. Então só por isso vale a pena uma discussão sobre o futuro, como um conceito de formação bruta de capital, como um conceito de juntar uma montanha de dinheiro do povo para financiar de forma justa, sem ser a usura, sem ser a agiotagem, o desenvolvimento que gera os empregos, os salários e, portanto, mais rentabilidade para o governo, que poderá com isso melhor financiar a saúde, a educação, enfim, um círculo virtuoso de progresso, e essa deve ser a razão pela qual uma discussão sobre a Previdência Social deve ser feita. Isto dito, nada do que eu estou falando aqui é o que está proposto aí. O que está proposto aí não toca nos privilégios, mais de quase metade de tudo que a Previdência gasta, o buraco da Previdência hoje, são as aposentadorias precoces dos políticos, da magistratura, do Ministério Público, aposentadorias especiais, pensões, etc., de alguns setores da sociedade. Essa proposta aí não mexe em absolutamente nada. E ela parte de um conceito errado, né, é de que o problema da Previdência é a despesa. Se a gente olhar a despesa com a Previdência popular, né, se a gente esquecer que foi a Constituição de 88, que botou 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro, sem ter contribuído nem um dia, e foi um gesto sensível, correto, mas que coloca com clareza que esse desequilíbrio vai ter que ser financiado, pelo menos até acabar essa gente, com dinheiro público. Na medida em que no sistema de repartição entraram 10 milhões de trabalhadores para receber sem ter contribuído com nada, e são irmãos e irmãs nossos que ralam pesadamente, de sol a sol, muitas vezes, nos sertões e interiores do nosso país, o pequeno agricultor. Isso aí é uma coisa que tem clareza, só para dar um exemplo de que o problema não é a despesa. Se a gente segregar hoje o que a Previdência arrecada, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do setor público, a Previdência do setor privado, a Previdência geral, regime geral, mais do que paga todas as suas despesas, ainda que com essas distorções que eu falei. As distorções estão, de um lado, na receita, porque a informalidade, quase metade da economia, não contribui com nada, e de outro lado, esses novos modos de produção que eu já falei aqui, também não contribuem com nada. Por isso, nós precisamos evoluir para um sistema que seja, não mais o de repartição, mas um sistema público de capitalização, é o nome desse, em que em vez de a gente arrecadar e distribuir, a gente arrecada, cria fundos públicos geridos por coletivos de trabalhadores, porém administrados profissionalmente por uma carreira de executivos selecionados por mérito, demissíveis e premiados pelo êxito com que escolhem aonde aplicar. E dessa aplicação, o país crescendo, nós vamos extrair o dinheiro extra para pagar com mais dignidade os proventos dos nossos pais e avós que estão lutando de sol a sol, volto a dizer, para nos legar um país melhor a cada dia. Esse é um assunto que ninguém tem a verdade, o Brasil é um país muito heterogêneo, não é razoável que uma professora, um professor tenha que dar 49 anos de aula desse regime que o senhor Michel Temer está propondo para poder ter direito a uma aposentadoria integral. Evidentemente, nós temos que discutir, né, determinadas diferenciações por profissão, trabalhador rural, carvoeiro, mas também temos algumas questões que não são triviais, porque a pessoa pode eventualmente se mudar de lugar. Mas alguém que nasce, trabalha e vive no semiárido não tem uma expectativa de vida que chegue aos 65 anos mínimos que a reforma do senhor Michel Temer está fazendo. Enquanto isso, os trabalhadores de escritório, como eu, né, ficam sendo tratados de igual para igual com um operariado da construção civil, com servente de pedreiro. Não me parece que isso seja razoável, embora eu reconheça que é preciso fazer as coisas com muito cuidado, porque essas diferenciações não são fáceis de se alcançar na lei pelo potencial de fraude. Mas eu sempre achei que a gente deve fazer o que é certo e não fazer as coisas erradas só porque existe no certo
a vulnerabilidade de uma fraude aqui ou outra acolá. A Fabrini Bastos pergunta sobre planos para a educação, como melhorar a educação no Brasil. Fabrini Bastos, obrigado aí pela participação. Se a gente precisar distinguir 3 razões, né, que explicam o êxito civilizatório dos países que têm sucesso, né, ou milenarmente, como o Japão, como China, como Coreia do Sul, ou mais secularmente, como os Estados Unidos, Europa, mais recentemente, alguns países do Sudeste Asiático, um desses 3 requisitos é o tipo de investimento em gente que se faz. E hoje em dia há determinados estándares, por exemplo, a ênfase nas matemáticas são a premissa através da qual se vai construir a cultura da tecnologia, da ciência, da inovação e das engenharias, que estão dramaticamente nós brasileiros precisamos, o que não inibe a necessidade do fortalecimento também das capacitações da humanidades, né? Porque a gente precisa ter um profissional que não só saiba fazer um robô, mas saiba também compreender o sentido social do nosso estar na vida e que sinta o imperativo moral que todos nós devemos sentir, se tivermos saúde no coração, cívica, né? Amor, compaixão pelos mais pobres, de que o imperativo moral de cada um de nós é fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida do próximo e especialmente superar essa crônica de desigualdade e insuficiência de respeito que nós temos hoje por grande maioria da população brasileira. O que tem que ser feito é incrementar a jornada diária da criança brasileira na escola, evoluir para um regime em todas as faixas de tempo integral, reforçar as questões de nutrição, né, com as 5 refeições, reforçar a aptidão para o trabalho conforme, não o padrão tecnocrático que uma pessoa em Brasília diga, mas conforme a ambiência, né, vocacional da criança, do adolescente, do jovem estudante. E isso nós estamos, por exemplo, fazendo no Ceará. Hoje, no Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, veja bem, o Ceará é o 8º estado brasileiro em população, é um dos estados mais pobres do Brasil, está encravado praticamente inteiro no semiárido do Nordeste, de onde vem a notícia mais dura da pobreza, e das 100 melhores escolas do IDEB, que é esse índice que o governo federal faz, de apurar a qualidade das escolas, das 100 melhores escolas do Brasil, 77, olha o que eu estou lhe dizendo, 77 escolas são do Ceará, graças a um conjunto de pessoas e valores e planos e estratégias que a minha turma desenvolve lá. E isso é a experiência que eu pretendo levar também para a União Federal, se eu tiver a responsabilidade algum dia de servir esse nosso grande país, mais uma vez, em qualquer que seja a trincheira que o povo me coloque. Mas o que eu penso é isso, é que nós temos que dar um privilégio que seja anotado no incremento do gasto por aluno ano que o governo federal tem que fazer em parceria com os estados e municípios. Galvão Nogueira pergunta sobre a relação executivo e Congresso. Como é que o senhor resolve essa equação? Galvão Nogueira está perguntando sobre essa intrincada questão da relação do governo federal com o Congresso Nacional. Essa, Galvão, é talvez a pergunta do $1 milhão, né? Porque a gente fica olhando e fica pensando, eu especialmente, que posso eventualmente ter que assumir essa responsabilidade, se isso tem jeito. E eu digo a você, com a minha experiência, eu não sou nenhum inocente que cheguei agora, né, na luta, eu tenho 37 anos de vida pública, já fui deputado estadual, já fui deputado federal, conheço essa gente toda, já fui ministro 2 vezes, já fui governador, lidei com deputado, enfim. E eu tenho a impressão que sim, que tem jeito da gente superar essa equação, desde que a gente evolua a partir de 2 premissas, de 2 valores intrínsecos e de uma dinâmica nova, que já está, aliás, prevista na Constituição e que a gente não tem praticado. Premissa: tudo que puder ser negociado na frente do povo pode e deve ser negociado. Por exemplo, ouvir parlamentares para nomear pessoas para cargos. As pessoas às vezes têm nojo disso, não é normal. Né? Quando alguém se elege presidente da República, ele não se elege dono do país, nem dono da verdade, e nem ninguém governa sozinho. Num país como o nosso, de democracia muito verdinha, que já foi interrompido por um golpe, é preciso ter clareza e ajudar o povo a entender que negociar, transigir, abrir mão, ouvir os outros, mudar de ideia, tudo isso é essencial para que você crie um ambiente de diálogo, de harmonia. O limite deve ser esse. O que puder ser negociado na frente do povo, está valendo, não tem problema. O que precisar de clandestinidade, deve haver uma intransigência. E esse limite entre intransigência e capacidade de negociar
vem do treinamento que a pessoa adquire durante a vida pública. A Dilma, por exemplo, tinha uma intransigência moral correta, mas não tinha nenhum traquejo, porque nunca tinha sido vereadora, nem deputada, nem prefeita, nem nada, não tinha nenhum traquejo, né, de negociação. E acabou colidindo com uma maioria criptoconservadora, basicamente uma maioria de ladrões, de corruptos e responsáveis, assim, fisiologicamente falando, e acabou dando essa tragédia que nós estamos vivendo hoje no país. A outra premissa é a negociação se dar em cima de coisas que foram estabelecidas com o povo antes. Eu acabei de conversar aqui com as pessoas sobre previdência, acabei de conversar sobre educação, acabei de falar sobre saúde, acabei de falar sobre segurança. E a gente tem que ir, não porque a gente é bonitinho ou feio, que a gente é simpático, que a gente fala bem, a gente tem que ajuizar nas eleições, é a proposta. Então eu vou tentar ser o mais claro possível, de maneira que quem me der a honra do seu voto vai estar votando, não em mim propriamente, mas num conjunto de ideias, de maneira que quando eu chegar, se eu chegar, né, um dia a servir ao Brasil, né, como seu presidente, eu vou sempre dizer, que é a segunda premissa, que eu estou negociando a viabilização da promessa que eu fiz com o povo. E a promessa com o povo é solene, você não pode abrir mão. E depois, como é que a gente pode mudar essas coisas? A gente pode mudar introduzindo na prática aquilo que já está na nossa Constituição. Em poucos assuntos, para a gente não vulgarizar, nós temos que chamar o povo diretamente para o debate, para a discussão e para o voto nesses assuntos. Por exemplo, Previdência Social. Hoje não é justo, francamente, eu não considero a menor justiça você ferir direitos de pessoas que já têm uma idade avançada, que não podem se reinserir no mercado de trabalho e manter privilégios de outros tantos. Não acho justo isso. Agora, o que precisa ser feito? Aumentar a incidência sobre os setores de baixa intensidade de mão de obra e fazer incidir sobre esses setores um tributo mais sobre faturamento, de maneira a cofinanciar a Previdência. Isso daí é muito difícil de passar, porque o povão vota no candidato a presidente, vota no deputado e vai para casa. E aí que o jogo em Brasília acaba sendo um jogo sem que a população preste atenção no assunto, e por isso as coisas são, sempre que o político chega perto do povo na véspera da eleição, é a promessa mais linda do mundo. E depois vai-se embora, fica a decepção, porque vem fazer tudo o oposto do que fazia. Por quê? Porque o povo volta para casa, fica desorganizado, não tem direito às informações democráticas, e o jogo em Brasília é nos salões de ar-condicionado, trancado, só os poderosos, os ricos, aqueles que conseguem chegar perto do poder. É preciso mudar isso e introduzir na prática brasileira os plebiscitos e referendos. Então vamos pegar uma proposta da Previdência, a gente abre um debate, sem pressa, chama aí uma campanha, 3 meses, ouve os especialistas, ouve todo mundo, e o presidente da República não toma nem sequer parte. Ele reúne os especialistas, pega as ideias todas, faz o debate, mostra a vantagem de um lado, a desvantagem do outro, quem vai pagar o quê, quem vai pagar menos, quem vai pagar mais, quem vai ter mais privilégio, quem não vai ter, e em vez da gente decidir trancado numa sala, quando estiver pronto o pacote, manda para o povo votar, através de plebiscitos e referendos. Isso se faz diariamente, por assim dizer, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui os cabas não querem fazer porque acham que é melhor deixar o jogo do poder ficar só entre os engravatados de Brasília. E eu vou mudar isso. O Gabriel Cassiano pergunta sobre como as políticas do Trump podem interferir nas relações econômicas do Brasil e no mundo. Gabriel Cassiano. Gabriel Cassiano, obrigado pela sua participação. Me pergunta sobre as consequências potenciais das políticas do Trump, do presidente recém-impossado dos Estados Unidos, sobre o Brasil. Eu estou com um olhar um pouco diferente, né, do mundo progressista inteiro, do planeta e do Brasil. Eu estou vendo, por enquanto, uma certa vantagem para o Brasil nessa eleição do Trump. Não me confunda, eu não tenho admiração pelas posições dele, não gosto do que tenho ouvido falar e até temo também as consequências do que ele poderá fazer em relação à paz no planeta, em relação, enfim, à tranquilidade da humanidade, enfim, à violência com que, às vezes, um poderoso presidente americano pode interferir na realidade de outros países. Estou falando de situações terríveis como a Síria e seus milhões de imigrantes, com a situação da Líbia, com a situação do Egito, com a situação, enfim, do Afeganistão, a situação do Paquistão, situações tremendas, graves no Iraque, desestabilizações, as tentativas cíclicas de desestabilização
na Península Coreana, as tentativas de desestabilização no Irã, tudo isso me preocupa profundamente. Portanto, eu terei sempre a minha cautela e acho que o Brasil deve sempre atuar em nome de uma ordem internacional assentada na paz, na solução pacífica dos conflitos, na multilateralidade, na não violência e no respeito à autodeterminação dos povos que devem ter o direito de se resolverem por si mesmos, sem interferência de quem quer que seja, muito menos de potências internacionais, de forma clara, como aconteceu no Iraque, ou clandestina, como tem acontecido na desestabilização da Venezuela, por exemplo, e não duvido que tenha acontecido também por detrás do golpe de Estado contra a presidenta Dilma no Brasil. Mas por que eu vejo uma certa vantagem? Porque durante o debate presidencial nos Estados Unidos, que eu acompanhei, o Trump não falou uma vez sequer no Brasil, o que denota uma percepção de uma certa irrelevância estratégica global do Brasil, do ponto de vista dele. Isso nos permite preencher esse vazio, esse equívoco, com uma formulação institucional, com um projeto, com um modelo de atuação que seja capaz de conciliar a nossa amizade pan-americana, porque nós estamos vamos dizer, no hemisfério sul, mas nós estamos nas Américas, a contiguidade territorial, o Atlântico Norte e Sul são águas comuns, enfim, nossa tradição colonial com a Europa, tudo isso estabelece vínculos com o Atlântico Norte que são da nossa tradição. O cristianismo, que é a religião da esmagadora maioria da nossa população, em qualquer das suas denominações, tudo isso estabelece comunhões. Porém, o Brasil pode, estabelecido reforçado isso, buscando ganhar status nessa relação, porque não aceitaremos jamais ser um mero protetorado dos Estados Unidos, no mínimo merecemos um status semelhante ao que os americanos dão à França ou à Inglaterra, que são potências amigas, porém respeitadas, autônomas, que têm a capacidade de fazer o que querem com seus destinos. Estou dando aqui um exemplo e nós deveríamos nos guiar por esse esforço. Porém, volto a dizer, esse pan-americanismo não nos deve eliminar a oportunidade e, mais do que isso, o dever de um país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, com uma tradição de população mestiça, miscigenada pela migração de diversas partes do mundo. Somos, com certeza, o lugar de maior quantidade de população japonesa fora do Japão no mundo, a maior quantidade de populações italianas fora da Itália. Somos uma população imensa de imigrantes alemães no passado, fora da Alemanha. Enfim, nós temos toda a condição, e na nossa própria formação, de nos emblocarmos por uma ordem internacional, volto a dizer, multipolar e assentada na paz. Isso num caminho em que, inclusive, pragmaticamente, germine oportunidades sensíveis para um país como o nosso, que tem absolutas dependências do estrangeiro, especialmente no bloco ocidental, especialmente da América do Norte, em matérias, por exemplo, tecnológica. E eles são duros de roer nesse esforço. Agora mesmo conseguiram aí uma violência que eu não posso aceitar calado, de uma fração da justiça americana determinou um espião americano, um advogado americano, dentro da Embraer. Porque a Embraer teria se envolvido em coisas de comércio pouco decentes no ambiente do mercado americano. Os americanos acham que a justiça pode e fizeram, e a Embraer, como tem um mercado americano muito importante, não só para vender os nossos aviões, mas para comprar tecnologias sensíveis com as quais os aviões voam e sem as quais os aviões servem para pendurar paletó, não voam, a Embraer teve que engolir. Veja que absurdo que o governo americano bota um cara dentro da Embraer acompanhando todos os atos e fatos da produção dos nossos aviões, inclusive em áreas sensíveis de defesa. Então, eu estou falando da possibilidade do Brasil aprofundar a inteligência que nós já começamos e agora está dando tudo para trás, dos BRICS, que você sabe é um bloco internacional novo, que reúne o Brasil, que é o B do BRICS, a Rússia, que é o R do BRICS, a Índia, que é o I do BRICS, a China, que é o C do BRICS, e o S é South Africa, o S de África do Sul, na palavra em inglês South Africa vem o S. Por quê? Porque isto pode nos dar um regime de preferências comerciais num mercado global que representa 3 bilhões de bocas. Só a China e a Índia, mais nós e a Rússia, já fazemos aí um mercado potencialmente extraordinário para a produção brasileira atual e para aqueles produtos e serviços que nós vamos ter que evoluir
para voltar a industrializar ou para começar a industrializar, porque não continuaremos pagando nosso modo de viver, vendendo mercadoria de baixo valor agregado, como mineração, minério, petróleo bruto, ou mesmo o esforço extraordinário do nosso povo do agronegócio, que carrega o nosso Brasil nas costas e ainda não é respeitado por uma certa fração da elite brasileira. Esse número vem do fato que a gente compra tudo que é industrializado fora e o que a gente vende lá fora é só minério de ferro, soja, milho, petróleo bruto. E essa gente vive perseguida e eles são que pagam a conta do nosso viver no Brasil. O que, evidentemente, restaurar o respeito, né, a essa gente que faz o dia a dia lutando para produzir no nosso país, também não dá o direito a eles de abuso. Não estou falando de abuso nenhum, mas é preciso ter mais respeito, isso é um parênteses que eu abro. Um regime de preferência comercial, a grande outro potencial é a questão da transferência de tecnologias sensíveis. Né? Por exemplo, daí pode vir a transferência tecnológica para o Brasil se autonomizar em matéria de satélite civil. Todo mundo sabe que o Brasil não tem a menor vocação bélica, né? A última vez que nós nos envolvemos em algum conflito foi lá no século XIX, não temos um profundo respeito pela nossa vizinhança, estamos com o nosso território completamente estabilizado, não temos pretensões expansionistas, mas temos o direito, né, de projetar para os satélites aquilo que for do nosso interesse sensível. Nós merecemos, né, desenvolver e concluir os nossos submarinos nucleares para que a gente possa vigiar por nós próprios, né, proteger essa riqueza extraordinária que é o petróleo do pré-sal e os nossos 8.400 quilômetros de costa, sem falar na Amazônia Azul, né, que são os nossos rios e aquíferos importantes como o Guarani. Nós precisamos estar prontos para isso. Então, a transferência tecnológica preferencial para nós nas tecnologias que nós precisamos também pode vir daí. E, por fim, o Banco dos BRICS é a primeira iniciativa criada depois da Segunda Guerra Mundial de criar uma agência de financiamento capaz, né, de financiar uma experiência institucional rebelde às interdições do Fundo Monetário Internacional, que já nos fizeram muito mal, e das outras instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial, que hoje sofre uma influência central dos norte-americanos. Né? Só para você ter uma ideia, o Bill Clinton botou a faca no pescoço do Fernando Henrique e obrigou o Fernando Henrique a não fazer a licitação para o projeto Civan, que vigia a Amazônia, e entregar para a Raytheon, que é uma empresa americana, porque naquela data o Fernando Henrique tinha quebrado o Brasil e nós precisamos desesperadamente, pela terceira vez, desesperadamente dos dinheiros, dos dólares do FMI. E aí o FMI vem, bota a faca no pescoço e produz aquele receituário que a gente já conhece, que é esse receituário que, de novo, o senhor Michel Temer está implantando, dessa vez por eles próprios, apenas por vassalagem, porque nós temos reservas cambiais suficientes para não precisar mais do FMI. Mas o Banco dos BRICS pode financiar, né, caminhos novos para a gente resolver essas equações estratégicas de infraestrutura e de desenvolvimento industrial que o Brasil precisa experimentar se eu tiver a honra de servir esse grande país como seu presidente. Edime Silva. Edime Silva. Pergunta sobre o papel do STF no momento brasileiro. Edime Silva, eu lamento lhe dizer que o STF no Brasil está cumprindo a sua lamentável tradição. No sistema imaginado por Montesquieu, o Supremo Tribunal Federal cumpre um papel absolutamente sensível, porque é uma lógica de poder controlando poder, de sensibilidade, de harmonia, de equilíbrio, e hoje nós estamos vendo claramente uma exorbitância, de poder, uma ruptura da normalidade democrática. Veja bem, uma coisa é você não gostar do governo da Dilma, outra coisa é você inventar uma contabilidade fictícia, que não é crime de responsabilidade, pode até ser uma coisa muito errada, que todos os outros presidentes fizeram, e ela não devia ter feito, ok. Porém, derrubar uma presidente honrada, contra quem nunca se levantou uma acusação de corrupção, usando o pretexto dos escândalos que são reais, que são importantes, mas que vêm também de outros governos, e a quem ela tentou combater, e nenhum de nós está livre de haver corrupção em governo. Você pode dar exemplo de que, havendo corrupção, não será impunidade o prêmio. Mas aqui no Brasil é desse jeito que as coisas funcionam. Derrubamos uma presidente eleita, honrada, eleita pelo povo, e colocamos um sem voto e toda uma quadrilha de bandidos, esses sim, já notórios, conhecidos, corruptos, tudo com a omissão do Supremo. Foi assim em 1964. Derrubaram João Goulart, afirmaram que ele tinha fugido do país, declararam vaga à presidência da República,
e empossaram o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, e convocaram uma eleição indireta pelo Congresso, e o Marechal Castelo Branco foi eleito, aspas, nessa eleição indireta do Congresso. E o Supremo Tribunal Federal, na data, vendo todas essas arbitrariedades, todas essas ilegalidades, omitiu-se, não fez absolutamente nada, não cumpriu seu papel estratégico de freios e contrapesos. E hoje me incomoda o andar à margem da lei, né? Porque, por exemplo, quando o Lula foi nomeado pela Dilma ministro, eu achei aquela decisão mais desastrada e falei na data. Porém, o Lula nem réu era ainda. Portanto, ela era absolutamente livre para nomear e o Lula absolutamente livre para aceitar. Aí o ministro do Supremo dá declarações e dá uma liminar absolutamente ilegal, não deixando o Lula fazer, não deixando o Lula tomar posse. Aí a turma que não gosta do Lula achou bonito e tal. Quando foi agora, o Michel Temer deu um ministério para o Moreira Franco, que está até o pescoço agarrado nessas delações da Lava Jato. A população queria que o mesmo peso e a mesma medida fosse feita para o Moreira Franco. Acabou-se de declarar que o Moreira Franco pode ser nomeado ministro, apesar de estar nas delações. Ora, claro que pela lei o Michel Temer também pode nomear quem ele quiser, até que o camarada seja condenado com sentença transitada em julgado. Mas a grande pergunta que se faz é por que a vara que deu no Lula é uma vara diferente da vara que bate nessa turma da quadrilha do Michel Temer. E isso é o que infelizmente tem acontecido no Supremo. Agora, o que a gente faz? Eu recomendo nada. Respeitemos, acatemos, porque o pior de tudo é a selva institucional e a anarquia que aqui e ali nós temos assistido no nosso país. Pedro Saldanha pergunta sobre como resolver e se faz a questão da dívida pública. O problema dos juros da dívida pública. Pedro Saldanha, obrigado pela sua participação. E essa é outra pergunta do $1 milhão, né? Literalmente, nesse caso aqui, bilhão. Hoje, a grande despesa pública que está saindo do controle é a única que ficou fora dessa PEC da morte que passou no Congresso Nacional. Vou explicar para as pessoas que não acompanharam. O Brasil tem um orçamento que gasta, vamos dizer, 100. Desses 100, 42 é juro para banco. 68 é tudo mais. Educação, saúde, segurança, estrada, moradia, salário da polícia, enfim. Sobre essas contas aqui, os 62, 68, o Temer fez um tabelamento que vai causar constrangimentos terríveis, que é daqui para frente essa despesa só pode ser atualizada pelo valor que foi gasto ano passado, mais a atualização da inflação. Ora, a inflação esse ano vai ser menos de 4%. Então nós só vamos poder fazer para universidades, para SUS, para os hospitais, para as escolas técnicas federais, que eu chamo de Instituto Federal de Educação, enfim, só vamos poder fazer o que foi o ano passado, mais os 4% da inflação desse ano. Dado que ele está dando grandes privilégios, aumentos imensos para os políticos, aumento imenso para o judiciário, aumento imenso para o Ministério Público, aumento para algumas categorias que se movimentam de forma mais barulhenta, ele vai ter que descontar esses aumentos acima de 4% em cima das outras despesas. Ou seja, quem precisa de escola pública, quem precisa de saúde pública, quem precisa de segurança pública, quem tem previdência social como única forma de comer e comprar os remédios, vai ver o arroxo que vai acontecer, porque ele vai ter que descontar os excessos de gastos que ele está produzindo para as categorias mais importantes, mais abastadas, mais poderosas, no lombo daquelas categorias mais frágeis, mais vulneráveis. E deixou todo o serviço da dívida livre de qualquer controle. Isso é o que está mandando no Brasil. As 10 mil famílias mais ricas do baronato brasileiro, via bancos, via governo, levam mais de 650 bilhões com B de bola de reais este ano passado, só de juro que saiu das escolas, o dinheiro público, que saiu das escolas, que saiu da segurança pública, que saiu das estradas, que saiu dos hospitais, que saiu da segurança, enfim. E esse é o grande conflito distributivo no Brasil. Claro que é fácil falar e evidentemente que é muito difícil fazer, porque eles são muito poderosos, controlam praticamente a dita grande imprensa nacional, usam da desmoralização de quem denuncia essa distorção para tentar desestabilizar permanentemente. Eu vivo, enfim, sendo desenhado como coronel, desenhado como não sei o quê, se eu não posso falar um palavrão no particular, que eu sou hoje uma pessoa privada, que vira logo um escândalo e tal, porque eles precisam desmoralizar o carteiro que manda essa carta para você não ler a carta. A carta é essa:
o Brasil está sendo sangrado pelo pagamento da agiotagem oficial. Como é que faz isso para consertar? Bom, tem dois caminhos complementares. Um, tem que reduzir a taxa de juros aceleradamente, quanto possível, para um patamar muito abaixo dos 13% que estão aí. Se nós temos uma inflação de 4%, não há nenhuma razão para a taxa de juros ser mais do que 5%, 6%. Nenhuma razão para isso. Só aí você economiza uma fortuna na casa de $1 bilhão. Segundo, você tem que consertar a equação do financiamento dessa dívida via uma mudança no sistema tributário e fiscal do país, envolvendo inclusive a Previdência Social, que cobre mais de quem pode pagar mais e faça a cobrança menor de quem pode pagar menos. Porque o nosso sistema tributário hoje cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. Se você fizer, por exemplo, o desconto da carga tributária de um barão versus o juro que ele recebe do barão, que é do governo, que é justo que faça. Se ele paga, vamos dizer, 30% da renda de imposto, que não paga, paga 15%. E aí recebe 12% de juro, ele está pagando 3% de imposto, enquanto você morre com 27,5% se estiver na faixa do assalariado maior, mas todo mundo morre aí com 15%, 16%, fora os tributos indiretos que estão incluídos aí na comida, na energia, no transporte e tudo no consumo popular. Então, essa linha de uma reforma tributária mais progressiva, que tribute heranças e doações, que tribute lucros e dividendos e que desonere o investimento, a produção e, quanto possível, os salários menores, isso é a pista por onde a gente pode resolver a equação também da dívida e, mais do que isso, a equação do desenvolvimento do país. Luiz Carlos pergunta sobre a reforma trabalhista. Bom, Luiz Carlos, é preciso entender, eu agradeço muito, o Luiz Carlos está perguntando sobre reforma trabalhista. É preciso entender que o mundo do trabalho tem mudado vertiginosamente no Brasil e no mundo. Há 1000 novos modos de produzir, de trabalhar, de empreender, que a legislação antiga já ficou defasada. Portanto, nós temos que estar abertos, à ideia de abrir um grande debate sobre o mundo do trabalho, as relações, a determinadas naturezas de trabalho diferentes de outras, enfim, um conjunto de coisas que fazem merecer a gente não ter medo de abrir um debate sobre a modernidade das regulações do mercado de trabalho. E isto eu pretendo fazer em linha com aquilo que é mais avançado, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem o custo do trabalho mais pesado do mundo e não está perdendo competição em setor nenhum, pelo contrário, está praticamente dominando a base produtiva europeia, porque ganha eficiência em produtividade, ganha eficiência em tecnologia, ganha eficiência numa série de caminhos de logística para proteger aquilo que é mais essencial, que é o salário. Porque o salário, do seu ponto de vista individual, vamos dizer, eu tenho uma padaria numa esquina, você tem uma padaria na outra esquina, na mesma cidade, eu não posso fazer o salário do meu padeiro ser maior do que o seu, porque senão eu vou sair do mercado. Nesse sentido, a gente tem que compreender que o salário é um elemento de concorrência. Porém, quando a gente sai da microeconomia particular e vai ver a soma dos salários, ou seja, a proporção dos salários na renda nacional, aí não é custo. Ao contrário, é a base a partir da qual a economia estabelece a sua escala. E a China está vindo aí com grande força. No primeiro momento ela tinha salários muito baixos, mas na medida em que ela está crescendo a produtividade, na medida em que ela está crescendo a sua economia, os salários chineses estão vindo para o padrão do Brasil, de maneira que nós não vamos perder a competição. Evidentemente que isso varia de setor para setor, e a gente tem que estar atento a isso e fazer as devidas compensações, mas nós precisamos proteger a ideia de que a massa salarial, em princípio, deve crescer com a produtividade da economia e ela deve ser a base que a gente protege para que haja escala, para que a nossa indústria possa vender mais, para que o crédito possa ser mais sadio. Portanto, a tarefa da política é proteger o espaço para os salários crescerem, ainda que em detrimento de outras rendas, porque o salário é a mais nobre das rendas, porque é o que paga a maioria esmagadora da população trabalhadora. Isto dito, é preciso denunciar com todas as letras e pingos nos is que isto que o Michel Temer está propondo com a manchete de reforma trabalhista, nada tem de reforma trabalhista e é a coisa mais truculenta e intolerável que eu já vi alguém propor nessa área, e só pode propor isso um antipovo, alguém que não tem compromisso popular nenhum, que está aí passando uma aventura, um traidor, golpista, informante dos órgãos de inteligência norte-americanos, o senhor Michel Temer, sabia? É só olhar no Wikileaks, tem essa outra característica. Então ele está passando aí essa aventura vaidosa, prepotente e traiçoeira, e vai propor uma coisa dessa. Qual é a essência da proposta deles?
é fazer valer o acordo sobre a lei. Ou seja, o que é que ele quer? Numa hora em que nós estamos com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, homens, mulheres, sadios para trabalhar, 13 milhões de desempregados, estamos caminhando aceleradamente para 15 milhões, você dizer que o empresário vai negociar com o trabalhador, este sem qualquer rede de proteção, porque a lei fica revogada. Que tipo de negociação uma raposa faz com uma galinha? Não que eu esteja chamando o empresário de raposa. Os empresários eles têm a justa pretensão de diminuir seus custos. E é absolutamente compreensível na lógica capitalista que o empresário queira deprimir todos os seus custos, né? Nas ineficiências da nossa logística, aceitam com casca e tudo e tal, vão para o lado da parte mais frágil, né, que é o trabalhador. Se eu tenho 13 milhões de pessoas na fila pedindo emprego e chamo um trabalhador da minha empresa e digo, vamos negociar, você me dá o seu 13º, você me dá... Ou então você pega a negociação essa. Portanto, o que nós defendemos é uma ampla discussão, e eu tenho uma linha para isso, sobre a modernidade das relações trabalhistas, esses novos tipos de empreender, para que o Brasil esteja capaz de achar o ponto de equilíbrio, mas sempre em direção ao oposto. Proteger o trabalhador, proteger a massa de salários, porque isto é o que é mais justo, é mais nobre e é o mais racional do ponto de vista econômico. Muitas perguntas sobre a seca. Edson Salles pergunta sobre a seca no Nordeste. Edson Salles pergunta sobre a seca do Nordeste. Edson, a seca é que nem a neve no hemisfério norte ou ali pelos Andes, né? Ela é um fenômeno, é um dado da realidade, da fisiografia do Nordeste, especialmente do Nordeste setentrional brasileiro, é uma inerência do semiárido, é a característica essencial do semiárido, e ela, já percebemos, é cíclica. Ela não vem como a neve todo ano, mas ela vem 2 por 5, 2 anos por 5 são de seca. Agora o ciclo parece estar se alargando, são 5 anos de seca e está começando a chover. De maneira que fica óbvio para nós que não existe combater a seca, não existe enfrentar a seca. O que nós precisamos fazer é equipar nosso território, nossa população para conviver com a seca e até em certos setores econômicos, setores produtivos, extrair dela algumas vantagens potenciais. Por exemplo, hoje, falando na questão de extrair vantagens potenciais, hoje, se nós tomarmos o semiárido pelos dados do Ceará, nós temos 24% da população vivendo da agricultura de subsistência, e essa agricultura toda, no ano normal de chuva, nós chamamos de inverno, produz 2% do PIB do Ceará. Portanto, o problema aqui já não é mais a seca. Quando a seca vem, a tragédia é colapsar os 2% da produção, mas também colapsar o abastecimento humano. E isso, no passado, instalava a fome, pura e simples, de massa, que hoje é mitigada fortemente, eu diria até foi proscrita da nossa realidade, por essa rede de proteção social, cuja carro-chefe é o Bolsa Família. Eu já vi muitas vezes no interior do Ceará saques acontecendo, e isso acabou. Nunca mais houve nem aquelas hordas de pessoas humilhadas, de mão estendida, trabalhadores com a mão calejada, pedindo esmola nas ruas de Fortaleza. Isso tudo, felizmente, é uma realidade superada, embora essa gente esteja querendo atacar também a isso. Mas, evidentemente, o que bota uma nação para frente é o trabalho produtivo, não é um Bolsa Família, não é uma rede de proteção social, não são políticas sociais compensatórias. Na minha opinião, é preciso fazer o trânsito dessa agricultura de baixa rentabilidade para uma agricultura de alta rentabilidade através da irrigação. A irrigação não é aguar a terra, e ela exige capacitação, treinamento, acesso a mercado, exige uma série de financiamentos que são diferentes, e isso exige toda uma nova forma de compreender a própria propriedade rural. Já não é mais também sequer verdade a ideia de pegar um trabalhador, estamos falando da seca no Nordeste, não é, e confiná-lo num pequeno lote que não dá rentabilidade para sustentar uma família. E também não faz sentido o latifúndio, né, que tem uma montanha de terra para uma pessoa só de baixa produtividade. É preciso experimentar caminhos associativos, né, em que você, através deles, ganhe aquilo que você, o pequeno, não tem. Acesso a mercado, a tecnologia sofisticada e as infraestruturas que sozinho cada um não é capaz de fazer, com a assistência do governo, evidentemente, especialmente na partida. Fizemos algumas coisas nessa área e é possível claramente visualizar o êxito nisso. Porém, o futuro não será essa agricultura naquele território. O futuro são as outras coisas
né, em que a seca, sendo um dado da realidade, pode ser dela extraída uma vantagem. Por exemplo, energia solar. Na medida em que está se ganhando escala, os painéis estão ficando mais baratos, a gente pode, inclusive, verticalizar a produção desses painéis solares e começar a fazer grandes fazendas de energia solar, em que a mão de obra agora já não vai mais plantar milho e feijão, espiar para o céu e rezar para São Pedro mandar chuva. Vamos administrar uma rentabilidade muito maior, né, na geração e distribuição de energia elétrica. O turismo. Você disseminar o turismo para fora dos centros urbanos, como Fortaleza, Natal, que é linda, né, João Pessoa, que é linda, enfim, Salvador, que é extraordinária, enfim, essas capitais. Nós precisamos fazer o turismo diversificar-se também em direção ao interior para criar alternativas, né, de fixação das pessoas nos seus entornos, pelo menos no entorno da sua tradição de nascença e de vivência. E, fundamentalmente, indústria. O Brasil precisa voltar a se comprometer com a indústria nacional brasileira. A ferramentaria que nós temos para pôr em uso de compras governamental, substituição de importação, né, defesa diplomática de caminhos como regimes preferenciais nos BRICS, enfim, confrontos comerciais que permitam a gente substituir pela compra governamental o que nós estamos jogando dólar fora, dólar que a gente não produz, permite que você faça a alocação dessa indústria onde quer que você imagine fazer. Evidentemente que tem aí o corte da eficiência, tem o corte do preço, que ninguém vai sancionar ineficiência nem sobrepreço para fazer isso. Mas dado que nós estamos hoje, a potencialidade de fazer distribuição regionalizada desses produtos da farmácia, desses produtos do complexo industrial de defesa, do complexo industrial do agronegócio, do complexo industrial da saúde, isso é perfeitamente praticável e também já temos experiência em sucesso nessa área. Quando eu fui governador, por exemplo, nós deslocamos a indústria calçadista que estava fechando ou indo para a China, nós deslocamos e fizemos do Ceará um dos 3 maiores polos de produção calçadista do Brasil e já é o maior polo de exportação do ponto de vista de volume. Isso é perfeitamente possível em muitos outros setores de valor agregado muito maior. Muitas perguntas aqui sobre o cenário de 2018. Entre elas, a Luísa Pereira, todos perguntando como é que o senhor vê que vai ser o cenário para 2018. Bom, a Luísa Pereira e muita gente perguntando sobre como é que eu vejo o cenário de 2018. Eu vejo com muita preocupação, mas com alguma esperança, ou com muita esperança também. Porque esse governo golpista que está aí, está trocando os pés pelas mãos em todos os sentidos. O mais grave é a economia. O segundo mais grave, ou tão grave quanto, é o privilégio, a corrupção e o esforço que já não estão escondendo de abafar a Lava Jato. De maneira que eu acredito, e estamos vendo isso acontecer todo dia na nossa caminhada junto do povo brasileiro, que esse governo provavelmente terminará o seu ciclo golpista de forma muito desmoralizada. E estando muito desmoralizado, ele vai predispor a sociedade brasileira a procurar uma coisa nova, que não seja mais do mesmo. É evidente que se o Lula for candidato, ele vai estressar o quadro todo, porque ele acaba catalisando a favor dele e contra ele, de forma passional, todo mundo. E isso cria um ambiente muito difícil de se construir um caminho novo, que é o que eu penso que o Brasil precisa fazer. Não é de novidade uma pessoa, mas um caminho novo que encerra essa economia política perversa, que é do Fernando Henrique, que foi replicada pelo governo do PT, que é basicamente proibir o Brasil de crescer. O Brasil está crescendo ridículos, 2% ao ano, desde 1980, e de vez em quando dá um salto de crescimento baseado no consumismo, sem qualquer estratégia de desenvolvimento. Foi lá atrás com o real, que eu ajudei a fazer, foi com o Lula, quando os preços dos produtos que a gente vendia estouraram no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, a gente vendia uma tonelada de minério de ferro por $190, e quando a Dilma caiu, estávamos vendendo a $38 a mesma tonelada. Vendíamos o barril de petróleo a 110, quando a Dilma caiu, estava vendendo a 30. Por isso que a crise brasileira tem um caráter estratégico que precisa ser pensado e mudado. Nós não podemos mais aceitar mais do mesmo. Enfim, eu não acho que o Lula seja candidato. Ele vai decidir, enfim, mas eu não acho que ele seja candidato. Ele não sendo, eu vejo essas eleições de 2018 muito parecidas com as eleições de 1989. 89 era o Sarney, presidente, uma desmoralização geral, esse mesmo PMDB podre, dando as cartas da corrupção no Brasil, da fisiologia, de cargo e não sei o que e tal.
e o povo brasileiro foi às urnas procurando mudança. E uma mudança importante, naquele momento até meio radical, de maneira que todos os políticos tradicionais aí dessas grandes organizações praticamente não tiveram chance nenhuma. Aureliano Chaves, que era do PFL, tirou 2%, o Ulisses Guimarães, que era do PMDB, tirou 1%, 2%, enfim. E os 4 primeiros chegaram ali um perto do outro, foram todos candidatos fortes, não digo que eu concordo com todos, mas candidatos fortes que estavam prometendo uma ruptura, uma mudança. O Collor, que na época foi embalado pela grande mídia brasileira como moralizador, como homem que ia modernizar o país e acabar a corrupção, isso foi a grande mídia que fez. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas manipulações, né? O Lula, que era muito diferente do que acabou sendo depois o presidente Lulinha Paz e Amor, era um cara duro, radical, enfim, chegou em segundo, por muito pouco. O Brizola chegou em terceiro, um cara também muito sério, muito amante do Brasil, dedicado, já tinha sido governador, já tinha feito um grande governo no Rio Grande do Sul, foi exilado, lutou pela democracia no país. E o Mário Covas, outro grande brasileiro, enérgico, forte, honrado, não é? E que também tinha uma concepção nacional de desenvolvimento. Ali ficaram os 4, um pertinho do outro. Depois veio a turma mais de trás. De maneira que eu acho, ainda que a história só se repita como farsa ou tragédia, eu acho que, sob o ponto de vista político, 2018 vai ser parecido com isso. A grande mídia não está prestando atenção, ou não está deixando a gente prestar atenção, mas eu sou profissional e vejo o PSDB implodindo, né? Hoje a guerra mesmo é Alckmin, Aécio e Serra se matando por baixo da mesa, os 3, né? A direita saiu do armário, está se apresentando aí com toda a cara de truculência que lhe é peculiar, e isso ajuda. A Marina, na medida em que foi para cima de um muro, não dá opinião sobre rigorosamente nada, também a população gradualmente está percebendo que ela não é a pessoa afirmativa que nós precisamos para esse momento duro do país. E eu, que não sou nenhuma novidade, acumulei uma experiência, também tenho já pontuado aí nessas indicações, enfim. Vamos ver qual é o plano de Deus aí, mas eu vejo assim o cenário. Ao longo da semana e hoje recebemos perguntas sobre algumas polêmicas envolvendo o senhor, inclusive na questão na frente do hospital da HGF em Fortaleza. E as pessoas perguntam como isso, inclusive o Anderson Carvalho, como o senhor tem visto essa questão dos ataques pensando em 2018. O Anderson Carvalho está perguntando como é que eu vejo esses ataques que me fazem aí, essa semana encher a internet de vídeos de 1840, de 1930, enfim, para... não tem nenhum que diga que eu estou enrolado em corrupção, nenhum que diga que eu tenho, enfim, me envolvido em qualquer tipo de coisa errada, que eu não tenha sido um bom administrador. Esses vídeos normalmente são truncados, eles cortam, eles tiram as causas, né? E eles retratam uma pessoa que mais ou menos sou eu mesmo. Eu não tenho nada que me arrepender. Eu não ando com segurança, eu não ando em carro oficial, eu dirijo meu carro, eu quando fui governador não fui morar no palácio, eu nunca aceitei receber as pensões de ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro. Estou contando isso agora porque acho que é importante o exemplo, né? E morei na casa alugada que eu sempre morei, enfim, de maneira que eu tenho que enfrentar as coisas por mim mesmo. Então eu estou andando na rua, sem segurança, sem motorista e tal. E os meus adversários, eventualmente, mandam alguém pago, isso acontece diariamente por aí afora, para provocar. E eu costumo responder às provocações. Nunca bati em ninguém, nunca agredi ninguém, mas respondo à altura. Né? Então, os 2 vídeos mais famosos que eu vi recentemente foi dessa senhora que estava na porta do hospital. Eu aceitei, depois de ser governador, ministro, ser secretário de saúde, apenas e apenas para botar as coisas em ordem a pedido do governador Cid Gomes, porque eu tenho um enorme respeito e afeto. E naquele hospital tinha um negócio que eles chamavam piscinão, que era uma indignidade. Era ali 200 pacientes deitados no chão, e eu prometi acabar com aquilo e acabei. Fui para dentro do hospital, chegava lá de madrugada e fiz uma central de regulação, implantei o protocolo de Manchester, que é a classificação de risco. Tenho muito orgulho de ter salvo muitas vidas, de ter dado dignidade a muitas pessoas que são testemunhas. E um belo dia eu levo o ministro, porque o Ceará hoje, porque expandiu muito a sua rede, antigamente era R$1 do Ceará para R$1 do SUS, do governo federal. E com a expansão que nós fizemos, o Ceará hoje gasta R$5 do Ceará para
para R$ 1 que o governo federal dá. E eu reclamando isso eternamente, levei o ministro lá. Quando cheguei, estava lá câmeras armadas, não sei o que e tal, uma senhora falou da mãe. Eu disse, vamos lá, como é o nome da sua mãe, eu vou lhe procurar e tal. E ela não me disse o nome nem coisa nenhuma. Simplesmente começou a fazer um discurso que estava na moda naquela época, comparando Copa do Mundo com as dificuldades do hospital. Bom, o que é que eu faço? Saí de perto, foi o que eu fiz. Disse para ela, então fiquei resolvendo o seu problema com essa conversa de Copa do Mundo. Não desacatei, não briguei, não reclamei, mas evidentemente não era uma pessoa que estava interessada em nenhum assunto, porque se tivesse a fita toda, todo mundo ia me ver conversando delicadamente com ela, me oferecendo para ir ver qual a situação da mãe dela, como fiz com dezenas de milhares de pessoas, que, volto a dizer, ajudei a salvar e a dar dignidade. Isso é o que eu sou. O Gustavo Mancilla, a gente já vai para as últimas perguntas, pergunta sobre a sua mudança de partidos e como é que também o pessoal perguntando como é que você está vendo o PDT agora. Eu tenho 37 anos de vida pública, então vamos ter clareza. E você repara uma coisa, nenhum político desse nível, com esse nível de vamos dizer, governador, prefeito, ministro, etc., etc., no Brasil, tirante aquele que fez o seu próprio partido, que é o Lula. O Lula fez o partido dele, para ele, e é ele que manda e acabou. Eu nunca quis fazer. Eu acho que eu teria uma certa capacidade de fazer um partido para chamar de meu. Por quê? Porque eu quero me integrar a outras pessoas, a pessoas de valor, eu quero trabalhar eu não gosto de dono da verdade, eu gosto de trabalhar em equipe. Essa é a minha vocação. Só que o Brasil transforma-se de um jeito tal, e os partidos mudam de um jeito tal, que enche a gente de vergonha. Então, repare bem, eu entrei no PMDB. Quando o PMDB recebe o Sarney e a sua banda, e aí vira Jader Barbalho, vira Orestes Quercia, vira Moreira Franco, vira não sei o que e tal, eu faço o quê? Eu fico como o Simon, gente muito boa, um homem brasileiro respeitabilíssimo, mas simplesmente faz discurso moralista sendo chefiado do Eliseu Padilha, que era chamado de Eliseu Quadrilha. Eu não, eu vou embora. Para manter minha coerência, eu saio. Aí ajudei a fundar o PSDB. Prometemos, escrevemos sob o ponto de vista social-democracia. O Fernando Henrique vai para o poder, faz tudo o oposto, vende o Brasil, entrega o Brasil de forma absolutamente podre. É só ler o livro Privataria Tucana para saber o que eu estou falando. E eu faço o quê? Rompi, saí de novo. Entrei num partidinho com 2 deputados. Egresso do Partido Comunista, que era o Partido Popular Socialista. Chego lá, primeira vez que o partido, que disputei a presidência da República, e a primeira vez que a esquerda brasileira elege um trabalhador, não é depois que deu problema e escândalo, não. No momento que o Lula toma posse, o Brasil numa situação terrível, o Roberto Freire resolve ficar contra, por uma razão muito simples, queria ser ministro do Lula, e o Lula não aceitou a imposição dele ser ministro. Faço o quê? O Roberto expulsou todos os meus amigos, expulsou pura e simplesmente, me obrigando a sair. Aí vou para o PSB, a convite do Dr. Arraes, um grande brasileiro e tal, enfim. E aí, candidato a presidente, me pedem para rodar o país inteiro. Quando chega na véspera, o Eduardo Campos se acerta com Lula, me deixa falando só, apoia a Dilma, e eu disciplinadamente apoiei a Dilma, depois de passar 4 anos, né, carregando a bandeira do partido, como se eu fosse o candidato, a pedido deles, né? Porque ser candidato no Brasil não é uma festa, não. Ser candidato a presidente do Brasil é uma coisa duríssima para um cara como eu, né? E não é meio de vida para mim. Bom, aí a gente está no governo da Dilma, o Eduardo mandando e desmandando, com ministros nomeados por ele, etc, etc. Chega na véspera da eleição, o Eduardo resolve ser candidato de si próprio. E começa a se aliar com gente que, de fato, não tem nada a ver com o nosso pensamento. Eu faço o quê? Lá foi ele, expulsou todo mundo e me botou para fora também. Eu faço o quê? Posso me aquietar. Me aquietei, saí, fui trabalhar na CSN, aí veio um golpe no Brasil. O que é que eu faço? Vou para a luta. Estou aqui lutando. O que ninguém diz de mim é que eu respondi a um inquérito, porque eu usei errado o dinheiro do povo, que eu desviei, ou que eu tenho empresa, ou que eu tenho fortuna. Isso eles não dizem. Agora eu pergunto, quantos partidos a Marina Silva teve? Quantos partidos o Bolsonaro teve? Quantos partidos o Serra teve? Quantos partidos o Alckmin teve? Só para você ver, falam de mim. E todos esses políticos, porque a vida brasileira é assim, nós tivemos uma ditadura, redemocratizamos o país, e há muita contradição na luta dos partidos. E o que eles querem, na verdade, é mostrar alguma inconstância. E a minha constância é revelada justo aí.
Vá ver se eu algum dia falei uma coisa diferente. Hoje tem o YouTube para recuperar do que eu estou falando hoje. Saio do partido para me manter coerente. Heber Quinones pergunta como fazer com que o povo se envolva mais na política e participe desse momento grave no Brasil. O Heber Quinones está fazendo a outra pergunta do $1 milhão. Eu agradeço muito a inteligência de vocês todos. São as questões do Brasil. Como fazer para que o povo volte a se envolver na política? Hoje é um desastre, porque a população está sendo induzida pela grande mídia a imaginar que a política é um pardieiro de pilantras, que daí só sai mutreta, só sai molecagem, só sai roubalheira ou promessa mentirosa. E mal sabe a população que tudo, do preço do feijão ao nível de emprego, do valor do salário mínimo, a qualidade do atendimento nos hospitais públicos, tudo isso é a política que resolve. E se o povo se afasta da política, se o jovem se afasta da política, ela não tem vácuo. Essa canalha toma conta sem contestação. Mas eu também sei, né, que só conversa não vai trazer ninguém de volta. Eu proponho que o exemplo, que as pessoas, de tudo que ouvirem, de tudo que se foi apresentado, perguntem pelo exemplo. Quando a pessoa teve a oportunidade, se ela entregou, se ela se manteve honrada, se ela se manteve decente, se ela se manteve austera, se ela se manteve em linha com o compromisso de ajudar as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, a viverem com dignidade. Só o exemplo é que é possível hoje distinguir um homem de um outro homem que ambos estando na política são suspeitos de serem corruptos e mentirosos. Eu sou sério. Nós já temos mais de 1 hora de vídeo. Queria que o senhor agora faça um pouco sobre isso, sobre conversar pela internet com os... Eu vou fazer isso mais agora. Nós estamos completando quase 1 hora de vídeo, eu tenho que correr para a luta. Agradeço muito a participação, são milhares de pessoas e eu estou me adaptando e vou fazer isso aí com uma certa periodicidade. Vou tentar pelo menos uma vez por semana voltar aqui, me oferecer para a discussão, para o debate, para que você possa conhecer mais, não só a mim, mas também as minhas ideias, mas para que você possa também criticar, colaborar, reclamar, sugerir, porque nós precisamos ajudar o Brasil a sair dessa grave enrascada social, econômica e política e moral em que essa gente nos atolou. Mas não vamos perder a confiança. O Brasil é muito maior do que essa gente toda e o nosso povo ainda vai dar lição de civilização ao mundo, para o mundo inteiro nos admirar. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.